This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. I'm always looking for ways to show my cat how much I love her. And with Fancy Feast gems, I can pamper her whenever I want with a savory gravy on top of a gourmet mousse pâté. The pyramid shape makes serving simple, so all I have to do is peel and plate to make mealtime feel extra fancy. And with 2 entrees in every pack, it's easy to turn every day into the extraordinary. Fancy Feast gems. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Fala galera, tá começando mais um Relatos do Além, eu sou o Cristiano Zoucas e hoje eu tô trazendo aqui meu querido amigo André. Fala aí André, tranquilo? Fala Zoucas, quem diria, né? Me encontrando aqui com você dessa forma, através do podcast, né, do Hangar 18, né? Mandei um relato aí, você acabou se interessando por ele e aí acabou que você convidou, né? O relato de repente foi tão cabeludo, né? Pois é. Ou não, né? Depende do ponto de vista aí, né? É verdade. Não, o que acontece é que o André mandou um relato pra gente pra colocar no Hangar 18, só que era um relato que tinha mais a ver com fantasma, sobrenatural e tal, coisas do além, e eu falei, cara, esse relato encaixa melhor lá no meu novo podcast. E eu falei, André, vamos participar? Ele topou e agora a gente tá aqui, né André? Isso aí. Exatamente. Bom, então, pra gente começar o nosso papo, a gente também, sem mais delongas, queria te perguntar o seguinte. Eu sei que você me contou lá no seu áudio que você trabalha no IML. Hoje em dia você trabalha na parte de arquivos, mas você também já trabalhou em outros setores, não é isso? Sim, sim. Lá no IML eu já rodei ele todo, né? Praticamente, né? Desde o atendimento ao público, aos vivos, né? Até os mortos também, né? Principalmente os mortos, né? É um lugarzinho bom pra ver assombração, né? Depende também daquele lance que eu falei, né? Do seu nível de frequência que você tá, né? O seu nível de vibração. Porque como eu mencionei lá no áudio, tem muita gente que trabalha lá, tipo, há muito mais tempo do que eu, né? Quase 30 anos. E nunca teve a oportunidade de experienciar nada, né? Eu tô lá há 11 anos, que eu entrei em 2009. E aí eu tive, assim, 6 oportunidades, né? De ter essas experiências lá, né? É muita coisa, hein? 6 assim, a maioria das pessoas na vida não vão ter 6, entre aspas, visagens. 6 é um número bastante alto, né? E aí você teve tudo isso nesse tempo, nesse período que você trabalhou lá dentro. Não chega assim a ser exatamente a visagem, né? Mas foi a coisa mais sensorial no sentido de você ouvir, de você perceber, né? Que, por exemplo, até mesmo sentir, né? Das 6, por exemplo, teve 2 que foi, tipo, físico, né? Eu tava deitado lá no setor da fotografia, na época que eu tava na fotografia, né? E aí, uma delas, eu tava dando aquele cochilo, né? Depois do almoço. E aí eu senti uma mão segurando a minha coxa, entende? E a sensação que ficou era como se fosse uma impressão de uma mão. Imagina uma impressão de uma mão, só que como formigamento, entendeu? Um formigamento, assim, localizado mesmo, assim. Eu sentia, era como se eu pudesse enxergar, entendeu, Cristiano? A mão, assim, pressionando minha coxa. E eu passei, assim, tipo, acho que uma meia hora. Mas você não sentiu como um toque normal. Você sentiu como um formigamento, é isso? Não, eu senti uma pressão na minha perna, que foi justamente o que me fez acordar. E depois ficou essa impressão na perna como se fosse um formigamento no local, entendeu? E esse formigamento em formato, né, entre aspas, como se fosse visível, eu tô falando, né? Como se fosse o formato de uma mão, entendeu? Que estivesse segurando a minha coxa, assim, Quando a gente tem formigamento na parte do corpo, geralmente é a perna inteira. Isso, é difuso, mas localizado né? num pedaço só, eu nunca vi, né? Exato.
E o outro Entendi. sensorial que eu tive foi que eu tava de novo, né? Sempre na fotografia isso aí, esses que aconteceram. Só pra explicar pra galera, então, você trabalhava nesse setor de fotografia. O que faz exatamente esse setor de fotografia? Você tira foto do morto, é isso? Lá a gente complementa a perícia médica, né? Que não é obrigatório, mas ajuda, né? Com recurso visual, que no caso aí é a fotografia. Então a gente, nos corpos em óbito, né? A gente vê lá algum dano físico, assim, tipo contundente, né? Ou de projétil, né? De arma de fogo, ou de, sei lá, de pancada, objeto perfurante, contundente, esse tipo de coisa, né? E a gente faz o registro para poder o médico fazer lá o laudo dele, né? Que é um processo descricionário, né? Assim, ele descreve, né? O que aconteceu lá, relata, e ele ilustra, né, essa descrição com as imagens, né, fotográficas, entende? Que, como eu falei, não é obrigatório, mas é um recurso que a justiça, né, aceita muito de forma bem-vinda, assim, ajuda bastante. Imagino que isso deve até ajudar na investigação policial, pra, né, elucidar um crime. Exato. E na traumatologia, né, que são os vivos, né, aí a gente também faz esse registro, às vezes, de acidente, tipo gente que, sei lá, sofreu um acidente de trânsito e quebrou a perna, aí o médico faz lá um exame complementar para saber, pro INSS, pra pessoa... Faz o famoso corpo de delito, né? Isso, o corpo de delito é o exame padrão, né, tanto pro morto quanto pro vivo, né. O corpo de delito é para você analisar, né, o fato ali, né, para você descrever ele, que serve tanto pro morto quanto pro vivo. A gente tende a acreditar que serve somente para o vivo, né. Eu achava que era só para vivo. O exame tanatoscópico também é um exame de corpo de delito, né, porque não houve, né, essa violação, assim, da pessoa, tu tá entendendo? Então é mais nessa linha. Pra mim, o corpo de delito pro morto era tipo uma necrópsia, mas isso é diferente. E né? a necrópsia. Não deixa de ser. Não deixa de ser a necrópsia. É um exame de corpo de delito, é uma das categorias, né, digamos assim. Entendi. É incrível assim, porque eu tenho tanta pergunta, porque é uma área muito curiosa. Muita gente não conhece direito essa área. É meio fascinante, né? É meio fascinante. Ao mesmo tempo, é muito sombria, porque você tá lidando com um morto ali, né? E imagino que você deva ter visto durante o seu trabalho lá, ao longo desses 11 anos que você falou, né? 11? Sim, eu vi 11? Mais mortos do que qualquer pessoa que tenha participado de uma guerra, por exemplo. Nossa, mãe. E imagino que você deve ter visto gente morta de tudo quanto é tipo, tudo né? Tudo quanto é tipo, sim. Desde bebês, assim, de meses de vida, a idosos de, sei lá, 80, 90 anos, entendeu? E tudo quanto é tipo, né? Que chega lá, né? De todas as mortes possíveis e imagináveis, né? Só pra situar o ouvinte, né? Quem assistiu aquele filme Beetlejuice, né? Os Fantasmas se Divertem, né? Com Michael Keaton, né? Que ele é o Beetlejuice. Clássico. Na hora que o pessoal vai lá pro além, né? Pra poder despachar, pra saber que área vai, né? Aparece o pessoal que morreu, né? De acordo com suas mortes lá, os acidentes, etc. Pronto, é algo naquele naipe, assim, que chega lá, entendeu? Quando chega, assim, uma coisa mais feiosa, entendeu? Cara, e você já teve... Você, ao longo desses 11 anos, você já viu alguma coisa lá entre os mortos, né? Agora eu não tô falando aqui de assombração. Você já viu alguma coisa lá, assim, que realmente te impressionou, assim? Tipo, muito forte? Tem muita coisa, né? Mas, assim, eu entrei lá no IML e não foi, tipo... meu sonho de vida é trabalhar no IML. Não. Eu tava passando por uma situação muito complicada na época, né? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, quem tem qualificação, né? Não tem emprego, né? Principalmente para quem tá terminando pós-graduação. É complicadíssimo isso, né? Porque a pós-graduação não conta como experiência de trabalho, né? E eu voltei para cá, eu fiz a minha pós-graduação lá no Rio Grande do Sul, lá na FURG, em oceanografia biológica, que eu sou formado em biologia, né, aqui pela Federal de Pernambuco, em ciências biológicas, e o meu sonho era fazer biologia marinha, né, e aí eu fui estudar lá na FURG, que é a melhor, né, digamos, uma das melhores faculdades do Brasil sobre o tema, né, e eu fui pra lá, só que nesse período aí eu tive meu primeiro filho, né, eu tinha meus, 24 anos, e aí eu tive que escolher entre seguir a minha vida de cientista ou seguir cuidar da família, né? Porque a carreira de pesquisador, né? Principalmente para quem trabalha com biologia, fazendo pesquisa, aqui no Brasil você tem que ser nômade, né? Se você for esperar que vá abrir um concurso público numa faculdade federal, bicho, você vai ficar velho e não vai chegar nunca. Nossa. Ou então você tem que, encostar no laboratório e ver ali quem vai se aposentar e torcer pra abrir logo ali o cara se aposentar ou morrer. E aí você pegar a vaga dele, né? Que é o que acontece nas federais, né? Porque o professor ali é professor adjunto, ele vai passar o resto da vida. Dificilmente o professor que entra numa federal vai largar ela, né? Enfim, eu tava passando por essa fase aí, tava desempregado e etc. Já tava com um filho nas costas, querendo saber como é que ia arrumar emprego, né? Só que não tinha condições. E aí eu tive que partir, então, para o concurso público. E eu tava tirando pra todos os lados, né? E aí foi quando apareceu esse aí que eu pensei, não, eu vou fazer porque, de uma certa forma, tá relacionado também com a biologia, porque no terceiro período da gente, do curso de biologia, a gente paga a disciplina de anatomia, né?
E eu digo, não, assim, é uma coisa que a gente, entre aspas, já está acostumado, né? Muito embora a gente trabalhe com peças, né, de seres humanos mesmo, mas é diferente do estado, tipo, de um formol do que você vê uma coisa ali fresquinha na hora. Pois é. Eu posso falar assim por causa própria porque durante muitos anos eu frequentei o anatômico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, FRJ. Uhum. E meu melhor amigo estudava lá e eu namorei uma menina que também era da sala dele. Então, eles falavam, não, vem pra cá, vem. Eu basicamente tinha aula sem realmente estar na lista de alunos, né? Como eu tava esperando eles acabarem a aula, e os professores, a gente, não, vem ver a aula com a gente, me chamava e eu ficava lá vendo. Super curioso nesse assunto já, né? Sim. E eu lembro de ver muitos mortos, mas como você falou, como eles estavam no formol, parecia mais um boneco. Você não via muito bem como se fosse uma pessoa que viveu, né? Exato. Mas é diferente do ML, né? O corpo, entre aspas, fresquinho, né? Sim, sim. E aí, como, né, voltando lá, respondendo agora, enfim, a sua pergunta, né? Eu fiz todo esse reconhecimento de terreno, né? A preparação do terreno para poder falar. Como eu falei, não foi uma coisa que eu escolhi, né? Então, quando eu cheguei, né, a primeira vez lá no IML, que eu não fazia ideia de que eu iria trabalhar dentro de uma sala de necrópsia, né? O edital lá nas funções da gente não era tão claro, né? Ele falava que era auxiliar o médico nas perícias, né? E eu, eu não imaginei que seria ali, o fresquinho ali, vendo ali o negócio acontecendo. E eu me lembro que quando eu entrei, né, pela primeira vez na sala de necrópsia, quando eu fui ter minha aula, né? E fazer, né, a necrópsia, quando eu abri a porta, foi como tomar um soco no estômago, sabe? E assim, é aquela hora que você olha e diz, olha, ou você segue adiante ou você desiste, porque, tipo assim, o trabalho é daqui isso. Só tem a piorar, né? Daqui é pra ladeira abaixo. Exatamente, entendeu? E como eu tava precisando do salário, né? De um salário pra cuidar da família, né? Porque quando eu vejo, isso aí eu tô falando da época que eu tava buscando concurso e passei nesse concurso, né? Quando eu fui convocado, eu já tava com outro filho, né? Meu segundo filho, que é a minha filha, na verdade, né? E aí a responsabilidade redobrada aí, né? Então, eu digo, não tem muito espaço aqui para o mimimi. É encarar e pronto. Então, agora respondendo efetivamente a sua pergunta, a partir desse dia, quando eu parei ali na porta que tomei esse soco, né, assim, simbólico, né, no estômago, eu decidi que, tipo, nada dali de dentro poderia me afetar. Tu tá entendendo? Assim, poderia me deixar desequilibrado emocionalmente, entende? Porque a minha permanência ali, né, dependeria de eu cuidar da minha família, né? É uma coisa ligada à outra. Então, assim, eram coisas que a gente via, né, que, tipo, normalmente as pessoas acham chocantes, mas que eu tinha que olhar para aquilo com muita frieza, né? Mas não assim, não é uma frieza aquela... O distanciamento do ser humano, entendeu, Cristiano? É um distanciamento emocional. Você tem que desligar essa chave pra você conseguir trabalhar. Exatamente. Eu trabalhava no automático ali dentro, a ponto de, tipo, às vezes eu fazia, sei lá, 8 necrópsias num dia, e se você me perguntasse o que é que eu tinha feito no dia, eu dizia, eu não sei, sabe? Mas aquele cara que era assim, assado. Você entra um outro, quase com um outro estado, porque realmente o cara que fica olhando pra aquela, por exemplo, uma criança morta, imaginando, né, a dor dos pais, se colocando na posição. Isso aí, cara, só vai te botar pra baixo, né? Te puxa pra uma depressão, né? E sem falar que o ambiente, né, que a gente trabalhava na época é muito diferente do que é hoje, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero deixar o ouvinte ciente de que o lugar onde eu trabalhava, assim, passa muito, mas muito longe daquilo que a gente vê em filmes, entendeu? De todo aquele romantismo, Eu imagino um ambiente frio, com muito metal, né, com cheiros de tudo quanto é tipo. O cheiro da morte, né? A gente respira ali dentro o cheiro da morte. Literalmente o cheiro da morte, né? É uma espécie de açougue, só que... Aquele cheiro de açougue, só que um açougue, assim, um cheiro mais, digamos assim, um tom abaixo, entendeu? Não é aquela coisa que... O cheiro do açougue, ele chega... Incomoda a narina, né? Chega a arde no nariz, né? Pronto, o açougue, entre aspas, humano, desculpe falar isso, mas eu tô falando no sentido visual da coisa, né? Pra pessoa visualizar, né? Tô pintando um quadro aqui, na verdade. É um tom abaixo, entendeu? Eu não sei se todo mundo tá ouvindo a gente já sentiu o cheiro de uma pessoa morto em decomposição, mas é uma coisa que parece que não sai do teu nariz, é um negócio horrível. Aqui no meu prédio teve um cara que morreu e só foram dar conta dele uma semana depois. Nossa senhora, devia estar uma coisa... Cara, absurda. O prédio inteiro, a gente saía, nossa, tinha que prender a respiração.
porque é uma coisa horrível. Porque Não, a e pior partir de do tudo segundo que, dia já ninguém aguenta, né? Porque já o não corpo... aguenta. Você imagina uma semana, né? O corpo leva 24 horas pra começar a feder, né? As primeiras 12 horas ele começa o processo de rigidez cadavérica e as próximas 12 horas é justamente o processo de relaxamento, né? E aí é quando começa o processo realmente de autólise, né? As células do corpo vão começando a se destruir tudinho e vai abrindo, né? Espaço para as bactérias, né? Fungos. E aí tem toda uma fauna, né? Tem toda uma sequência, né? Que essa é a parte bonita da ciência, né? Da tanatologia, né? São eventos, né, que se dão de forma bem fechada, os ciclos, né? Cada ciclo, cada etapa ali. E tudo depende da temperatura, do local onde a pessoa tá. Tem uma série de fatores aí, entende? Então, assim, não tive muito tempo, sabe, Cristiano, de pensar dessa coisa me afetar. Já teve gente, por exemplo, colegas mesmo, que não aguentava e pediu pra sair mesmo no primeiro dia de aula, entendeu? Gente vomitando dentro da máscara, tipo, a gente usando aquelas máscaras de nariz de porco, né? Aí, tipo, usando a máscara nariz de porco, tipo, não aguentou e a cara toda dentro vomitada e dentro da máscara. Assim, a gente lembra depois e ri, dá risada, mas na hora fica todo mundo apavorado, né? Caramba. Gente que desmaiou também, tipo, tem um aquáriozinho que a gente chama, que é a sala dos médicos, que dá, né, digamos assim, acesso visual à sala de necrópsia, né? Como um aquário mesmo, né? Aqueles aquários do SeaWorld, aquelas coisas todas. A gente chama de aquário aquilo ali. E tinha gente que, tipo, tava ali, né? Que a gente se preparava ali naquele, entre aspas, no aquário pra poder entrar na sala. E, tipo, gente já ali já tava desmaiando, entende? Então, assim, era assim, novamente, né? Pra situar o ouvinte, era uma parada assim, tipo, meio tropa de elite, sabe? Batalhão do BOP, formação do BOP, pronto. Pede pra sair. Só aguenta quem aguenta mesmo, entendeu? Quem não aguentar, tanto é que o índice de evasão foi enorme no curso da gente. A gente já tinha pouca gente, tipo, sei lá, 100 pessoas, digamos assim, aqui em Recife. Com 3 meses, 6 meses de trabalho, nossa, já tava, tipo, a 40%, entendeu? Nossa, e depois diminuiu. Realmente é muito gráfico, né? É muito forte no sentido... Eu já tive, nessa época, eu vi um vídeo de necrópsia e é uma das coisas mais horríveis que você tem, porque você, como ser humano, você se reconhece ali no outro. Sim, e você vê uma pessoa sendo cortada da cabeça aos pés, parece como se fosse um pedaço de carne, porque a gente né? No final das contas, nós somos um pedaço de carne, né? Com osso, né? E sistema nervoso. Mas você vê isso, né? De forma assim, de perto, o rosto sendo aberto, a pele sendo puxada. Sim. É horrível, horrível. Não, e é legal que você fala isso, porque já é a segunda vez que você menciona, né? Primeiro momento você mencionou a questão do boneco, né? Aparecer com um boneco. E agora aí você falou essa coisa do como é que se diz? De tá morto, né? De se ver no outro, de se ver no outro, né? E aí, é exatamente nesse ponto que a gente já pode pegar o gancho, né? Pro seu programa aí, pra falar sobre esse lance da espiritualidade, né? Não do ponto de vista da religião, entende? Mas do ponto de vista da continuidade da vida, né? Da vida após a vida. Porque, assim, a minha família sempre teve, assim, a sua religião. Minha mãe sempre foi espírita, né? E meu pai também. Eu tive a oportunidade durante a infância de ter visitado, né, alguns centros espíritas. Participei alguns, né, na adolescência. E assim, a noção que a gente tem de uma vida após vida, né, do ponto de vista filosófico, é muito diferente daquele do ponto de vista da vida real, né? Porque várias vezes, principalmente no período que eu estava como fotógrafo, né, que eu podia parar, né, para poder olhar a sala e olhar as pessoas trabalhando também, né? Quando eu saí, né, quando eu passei a ser espectador do meu trabalho, você tá entendendo? Eu comecei fazendo necrópsia, né, passei ali dentro, sei lá, quase 4 anos, né, fazendo somente necrópsia, e os outros 3 foi só de fotografia, né? Então, assim, é interessante porque eu passei, como eu falei, a ser espectador do meu trabalho, né? Inclusive, tive a oportunidade de ver colegas sendo necropsiados, você tá entendendo? Tipo, gente que trabalhou comigo, tirou plantão comigo, a gente tava ali fazendo a necrópsia do cara, entende? Nossa, isso deve ser pior ainda, porque você tem a relação com a pessoa, né? Conexão com aquele cara que tá morto. Não chega nem a ser assim uma conexão, porque já era um senhor, entendeu? Ele tinha na época, sei lá, seus 60 e poucos anos. E a gente teve essa profissão aqui, né? Eu não sei nos outros estados do Brasil, mas aqui em Recife, a gente teve essa coisa muito do desvalorizar, né, essa profissão, que é uma profissão muito bacana, é bonita, você tá entendendo? Lógico, a beleza tá nos olhos de quem vê, né? Eu acho a anatomia humana belíssima. Com certeza. Assim, abrir um corpo pra mim, né? Quando eu comecei a trabalhar, realmente, a gente vê, né, a coisa de fato como funciona. A gente tem um insight maior dentro até do escopo da medicina, tu tá entendendo? É uma máquina incrível. né? Exatamente, né? É esse lance do gancho que eu tô falando aí, entendeu? Que, tipo, quando você vê um colega seu que, tipo, a gente não tinha muita relação com ele porque era um cara antigo, tinha hábitos, assim, pouco ortodoxos, entendeu?
pra não falar outras coisas, né? E a gente viu, pô, o cara tá aqui, ó, sabe? Então, isso coloca você numa perspectiva diferente, né? Do que é a vida. Não tem como você não ver, você vê a vida de uma outra maneira, não deixa de ser, né? Exatamente, é uma forma transformadora mesmo, né? Lógico, tem uns que ficam chocados, tem gente que, muita gente ali bebe e, tipo, já teve depressão, entendeu? Casos, assim, de precisar de tratamento por conta da rotina diária, né? De fazer aquilo ali. Mas aí a gente já chegou numa fase um pouco melhor, onde eram concursados, não era gente do terceirizado que fazia o serviço, enfim. Então, como eu falei, né, eu cheguei num ponto lá que eu passei a ser espectador do meu próprio trabalho, trabalhando na fotografia ali dentro, né, na sala de necrópsia. E a gente para muito para refletir sobre isso, né? O fotógrafo, eu gosto de fotografia, né? Eu tenho uma página no Instagram, que depois eu vou migrar ela aí para outras plataformas aí profissionais, mais profissionais no caso de fotografia, que eu me considero um fotógrafo amador, tenho câmera e tudo. E eu gosto, né, do lance da fotografia, da arte, da observação e tudo. E me proporcionou isso, né, lá dentro, lá da sala. A ponto de eu me perguntar, e perguntar também uma vez ao médico, né, um colega de trabalho, médico, se ele achava, né, que a vida continuava, porque, como você falou, parece um boneco, né? E aí você lembra do cérebro, e você vê que o cérebro é lógico, todos trabalham 24 horas, mas o cérebro, por mais que a gente descanse, ele tá ali trabalhando, né, processando informações ao longo do dia, do que aconteceu ao longo do dia, tendo sonhos, né, você refletindo até nos sonhos, né, agindo, etc. E aí eu parei para perguntar, digo, porra, não pode, sabe, uma coisa tão magnífica como o cérebro, a capacidade que a gente tem de criar, de produzir, etc., de gravar podcast, toda a tecnologia que a gente criou, tudo, isso ser perdido. Tu tá entendendo, Cristiano? Acabou aqui, né? Não pode. Acabar na morte, né? Não pode tudo que a gente aprendeu em vida terminar aqui, nessa mesa fria aqui. Sim, acabou. Exato. Por quê? Eu tenho um motivo pra isso, né? Porque se fosse isso, como você falou, não justificaria você progredir na vida, por exemplo. Eu não veria razão de você, por exemplo, querer sair do Brasil e morar no Canadá, você tá entendendo? Sim. Ou tipo, de você se aperfeiçoar, de você ser um melhor marido, um melhor filho, sei lá, um melhor irmão, um melhor funcionário. Se tudo vai acabar, pra que tanto empenho? Você tá entendendo? Verdade. Você se empenha porque você quer progresso, você acredita no progresso, entendeu? Uma das coisas assim principais do espiritismo se fala muito nisso, porque tudo que a gente aprende em vida, segundo, né, por exemplo, Kardec falava isso, que tudo que a gente aprende em vida a gente continua na próxima vida, né? A gente leva para as outras vidas. Então, Exato. Tudo que você, nada é jogado fora, né? E a gente na próxima vida a gente vai evoluindo em outros níveis. Exatamente. E se você for ver, né, princípios da termodinâmica, por exemplo, né, princípios de energia, né, da cinética, da física cinética, né, energia, ela se acaba? Não. Energia, ela se transforma. Né? Você está constantemente em transformação a energia. Ela sai de um estado para outro. A gente tem a tendência a olhar mais para baixo, né? Tipo a energia, sei lá, elétrica que transforma em som, em calor, etc. Mas o universo é energia, né? A energia gravitacional, energia cósmica, solar, tudo é energia, entende? Então, com a gente, não pode ser diferente, né? Não se resume a quem deve estar pensando aí agora que tipo, você vai virar poeira estelar, né? Sei lá, como dizia Carl Sagan, né? Não exatamente, entendeu? Também. Sim. A parte material, sim. O Carl Sagan fala que a gente veio da poeira, né? Mas e volta pra ela de uma certa forma, né? E pode ser que a gente volte, mas isso não significa que não deixe de ser energia, tudo é energia, né? Tá entendendo? Então, assim, se a gente parar pra analisar, assim, tiver analisar sem crítica, né? De botar a lógica pra funcionar. A gente vai ver que existe, né? Filósofos aí que, tipo, Descartes mesmo, né? Que eu não sei se ele tinha alguma religião, mas ele chegou a Deus pela filosofia, né? Pela observação. Tá entendendo? Você vê outros escritores aí, tipo, sei lá, Rubem Alves, por exemplo, fala muito sobre isso aí. Ele tem aquele Ostra Feliz Não Faz Pérola, e ele são capítulos que falam sobre... eu adoro esse título, é muito bom. Né? Ostra feliz não faz pérola. A ostra tem que estar num ambiente ruim, né? Tá com a areia incomodando ela para ela criar pérola. Exatamente, tu tá entendendo? Então, assim... ele fala, né, sobre trechos da vida, né, momentos que ele viveu e tudo, e aí ele vem falando sobre a morte, né, e ele fala essa lance da espiritualidade, de como ele, tipo, chegou a Deus, mesmo sendo ateu, e etc, entendeu? Então, assim, incrível. Basta você se abrir pra tentar entender, e não criticar por criticar. Eu não acredito porque eu não acredito. Não é assim. Né? Pergunte, vá atrás, né, olhe pras estrelas, né, como vocês falam, né, você vai encontrar a verdade, né, se você for atrás dela, você vai encontrar a verdade.
Bom, sabendo disso, achei que foi uma introdução ótima, assim. A gente entende um pouco melhor agora o que você faz e qual é o seu ponto de vista em relação à religiosidade, ao espiritismo, de modo geral, né? Uhum. Mas o intuito desse podcast é a gente saber histórias assombradas. Vamos para a parte penada agora, que, a turma que do nos penadinho, interessa. né? A turma do penadinho. Você contou lá no começo, então, dessa sensação que você teve uma vez da mão tocando e você sentiu um formigamento. Correto. Essa foi a primeira vez que você sentiu, ouviu alguma coisa, não? Não, essa não foi a primeira, não. A primeira foi na sala de necrópsia, né? Quando eu tava logo lá no início, eu tava fazendo a necrópsia, acho que era por volta de umas, 3 horas da tarde. E eu tava lá no IML, a gente tem 10 mesas. E a gente conta a numeração delas a partir da proximidade com o aquário, entendeu? Uhum. E entre o aquário, cada lateral dele tem uma porta, que a gente tem lá aquele entrada em fluxo contínuo, né? Quem for da área sabe o que é que significa isso, que a entrada em fluxo contínuo é... Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Quer dizer, sala de fluxo contínuo é aquela sala que onde você entra, você não sai por ela, você tá entendendo? Você entra por uma porta e sai por outra, entende? Entendi. Pra evitar, né, a contaminação, né? A sua contaminação com o ambiente e de contaminar outros ambientes, entendeu? Sim. Pra não ficar aquela coisa ali, saturada ali, você entra e sai pelo aquele mesmo canto. E numa dessas portas, né, a porta de entrada pra sala de necrópsia, a gente tinha nela, na verdade, na época, aquele vidro quadradinho na porta, entende? Que era pra gente ver e chamava o pessoal pelo vidro, né? Em vez de você abrir a porta e gritar sem máscara nem nada, você olhava pelo vidro, batia nele, o pessoal vinha, você dizia o que é que queria, o pessoal atendia e você, né? Digo os funcionários, né? Não pessoas que tipo de fora, né? E aí eu tava fazendo a necrópsia nessa mesa que ficava quase de frente para essa porta, né? Que é a mesa 2 da gente, que estão próximas ali, como eu falei, do aquário. E quando eu tava ali fazendo necrópsia, enquanto eu tava fazendo, eu via pela periferia do olho que tinha uma pessoa à porta, né? Em pé à porta, pelo vidro, né, dela. E quando eu olhava, ela desaparecia. Toda vez que eu baixava a cabeça, ela... Tipo um reflexo no vidro, uma coisa assim? Não. Eu via, assim, nitidamente um vulto, assim, sabe? Não era um reflexo, não. Era Mas você não conseguia ver o detalhe, você não conseguia ver... Pelo canto do cabelo. olho, né? Pela visão periférica, eu via um formato realmente de uma pessoa. E quando eu olhava, aí aquilo sumia. Não tava lá. Entendeu? Até que chegou um momento que, tipo, eu continuei fazendo e desapareceu. Entende? A imagem ali. Teve esse outro momento que foi também sensorial do ponto de vista... Todos são sensoriais, né? Que você vê, ouve, tudo se trata de sensorial. Mas eu senti de novo, né? No corpo, né? Eu tava, como eu falei, tava dando esse cochilo ali depois do almoço, já na época da fotografia. E aí eu senti, bicho, tocar assim, na minha cintura. Eu tava virado pra parede, né? Porque assim, a fotografia... Vou tentar criar a imagem pra vocês aí. Dentro da sala da fotografia, a gente tinha dentro dela uma outra salinha anexa, entendeu? Que era justamente o dormitório, entende? E esse dormitório, ele ficava, digamos assim, quase do lado da entrada da fotografia. Entende? Então, assim, você entrava, à sua esquerda você tinha acesso a essa portinha do dormitório da gente, e quando você entrava na sala, você já dava acesso à sala da fotografia. Entrou, acessou a fotografia. Você, logo à sua esquerda na porta, tinha essa outra porta, que era o nosso dormitório, né? E aí eu tava lá deitado, de frente pra parede, né? Debaixo, no beliche na parte de baixo. E eu senti, Cristiano, assim, tocasse na minha barriga e dizer, André. Aí eu olhei, já vou. Aí quando eu olhei, não tinha ninguém, entendeu? Aí não foi só a questão do tipo,
Eu poderia estar no sonho... Você acordou no susto, né? Como se alguém tivesse te Exato, chamando. tava me cutucando, na verdade. Não foi só o chamar, porque, tipo, se eu tivesse só ouvido o nome, poderia ter sido aquele lance, tipo, de eu estar preocupado pra voltar pro trabalho de tarde, né? Às 2 horas da tarde, tá entendendo? Mas eu senti tocar na minha cintura, chamando, tu tá entendendo? André. Aí eu respondi, já vou, porque eu pensei que fosse esse colega Alguém meu que realmente te acordando. que fosse meu colega do plantão, né? Que a gente trabalhava junto com um papiloscopista, né? Na época. E ele dormia lá comigo, lá na sala na época, entendeu? E a gente se dava super bem, saía tudo. Toda vez que ele chegava na sala, né, esse colega, ele, independente se eu tivesse acordado ou dormindo, ele ia lá me catucar, entendeu? Porque ele queria falar comigo, ele era todo brincalhão. Aí eu pensei, eu digo, não, deve ser ele que me tocou. E quando eu olhei, aí não era ninguém, entende? Então, assim, além desse aí, né, que eu falei da cutucada, da mão e da sombra, né, que eu tava vendo ali na sala da necrópsia, eu tive outros mais, assim, cabulosos, outros 3 mais cabulosos, né? Quer dizer, um nem tanto, mas teve um que foi realmente, sabe, aquilo me incomodou bastante. Esse cabuloso aí, que, como eu falei, eu não sei se trata desse Shadow People aí que vocês mencionam lá no podcast de vocês. Mas aí... De novo, né? Esses 2 que eu vou falar agora, o último é o que é o mais, tipo, o sexto sentido, né? O lance de ajudar lá a galera. Eu tava de novo, né, na fotografia, tava deitado ali, na hora do almoço, né? Que eu levava meu almoço e almoçava por lá dentro lá na fotografia, e depois eu dava ali um cochilo até 2 horas pra voltar pra sala. E aí, nesse intervalo aí que eu tava cochilando, dessa vez eu tava virado pra porta, né, de entrada da fotografia. Que não era exatamente, tipo, virado pra porta, como eu falei, era mais assim na diagonal, né? Como se minha cabeça tivesse a diagonal, assim, à esquerda, né, da porta. E aí eu tava lá deitado, bicho, aí de repente, isso eu dormindo, eu vi como se tivesse aberto a porta e entrado nela, assim, uma figura negra, sabe? Toda negra, que de branco só tinha a bola do olho e os dentes, entendeu? Caramba. E você chegou a ver isso? Sim, de olho fechado, então. Eu vi isso com os olhos fechados dormindo, né? Aí, tu sabe aquelas pegadinhas de gorila, né? Que aquela galera que veste roupa de gorila. Ele não faz um movimento sempre peculiar do movimento do gorila, né? Aquela coisa assim, meio com as pernas flexionadas. Macaco, assim. As pernas flexionadas e o braço aberto, né? Os 2 braços abertos, né? Pronto. Daquele mesmo jeito, Cristiano. Engraçado você citar isso, porque dentro da própria ufologia a gente tem muitos avistamentos de pessoas que veem seres, e a gente não sabe até que ponto a ufologia e o espiritismo estão conectados, né? A gente sempre debate isso lá no outro podcast, mas uma coisa que é uma coincidência é que esses seres sempre andam de maneira esquisita. Isso é uma constante. Todos eles falam assim, o cara andava de maneira esquisita, agachado, parecendo um símil, outros falam que mexiam os braços de maneira esquisita. Isso. Nunca anda da maneira humana. Apesar deles terem um formato humanoide, eles nunca andam da maneira humana. Exatamente. Então aconteceu isso aí. Ele tava eu digo assim, movimentação para o ouvinte conseguir visualizar melhor, né? Como se fosse aqueles gorilas de pegadinha, né? Que a gente vê. Sim. Com aqueles braços assim abertos e as pernas semiflexionadas, né? Então ele abre assim a porta, assim, de uma forma bem súbita. E aí ele olha assim para um lado e para o outro e dá aquela risada assim, meio, sabe, macabra. Não risada de não, ele só ri. Só sorri. Só sorri, só pra mostrar os dentes. Você percebeu os dentes dele. Isso, eu vejo os dentes dele sorrindo. Aquele sorriso medonho, entendeu? Aí ele olha pra direita, olha pra esquerda, que é justamente onde eu estava dormindo, e quando ele me vê, aí o sorriso abre-se ainda mais, entendeu? Aí vê que viaja. Aí ele sai correndo pra cima de mim e senta na minha cara, pô. Parece piada, mas ele senta na minha cara. Nessa hora que ele senta na minha cara, eu afundo assim a cabeça no travesseiro. Isso, aí eu faço como se tivesse alguém sentado na minha cara. E eu tenho nesse momento, eu tive uma paralisia do sono. Entendeu? Sei. Eu travei. É o que muita gente chama de pisadeira, né? Ou então isso sempre tem essa sensação. Muitas vezes a sensação de paralisia é acompanhada de visões também. Muita gente vê uma criatura em cima do peito. Não precisa necessariamente estar sentado no rosto da pessoa, mas apertando a pessoa. Pronto. Né? Como se fosse querendo matar a pessoa, afundando a pessoa dentro do próprio travesseiro. Isso. Aconteceu isso comigo. Ele sentou na minha cara, eu afundei assim a cabeça no travesseiro e fiz assim. E aí, na hora, bicho, que aconteceu isso, que ele sentou na minha cabeça, o meu ouvido deu aquele apito.
aquela coisa assim, sabe? E alto, assim, incomodando. E eu fiquei, assim, querendo me mexer e não conseguia, bicho. E eu não sei se foi consciente ou se foi inconscientemente. Eu sei que, geralmente, quando eu passo por perrengues, né, nos sonhos, eu rezo, entendeu? E na hora que eu comecei a rezar o Pai Nosso, aí aquela sensação parou, assim, instantaneamente. Tu tá entendendo? Aí quando eu comecei a rezar, que eu tava já na metade do Pai Nosso, aí soltou da minha cabeça e eu fiz... sabe assim, chega daquela alívio, assim, de tipo... Porra, me libertou. Poder respirar de novo, né? Podia respirar novamente e fiquei... Aí eu me acordei, né? Me acordei atordoado e tipo, assim, coçando assim a cabeça. E porra, que merda foi essa? Mas assim, esses eventos todos, como eu falei a você, nunca me deixaram traumatizados, entendeu? Eu sempre entendi isso, assim, com uma certa naturalidade. Sem fazer muito pantinho, entendeu, Cristiano? Então aconteceu isso e assim, aquilo ficou até hoje, eu lembro disso assim com a maior nitidez. Eu falo isso e vejo na minha mente exatamente o que aconteceu. Eu tenho pena de quem tá escutando esse podcast antes de dormir, porque realmente essa aí que você contou foi pesada. E teve esse outro que eu tava de novo lá na foto, aí o pessoal, porra, só acontece na fotografia. Mas assim, eu acho que eu tenho uma explicação pra isso. É que determinados ambientes, né, quer dizer, cada ambiente, ele tem o seu foco de energia, né, que, digamos assim, essas entidades, elas dão preferência, entende? É como se fosse uma espécie, ali, é como se fosse o portal pra ela. Para ela adentrar no nosso mundo ou se alimentar daquela energia dali, né? Porque quando você passa pro outro lado, tudo se trata sobre energia, né? Tudo vibração, tudo é mente depois, que nem aquele filme Ghost, né? Eu não sei se você lembra, aquele que manhã chama ele de o obsessor do metrô, ela chama ele. Sim. Aquele cara que ele vai pedir ajuda, né, de como mexer nas coisas, né? E ele vai lá, ensina ele a mexer na latinha e etc. Aí ele pergunta, como é que você consegue fazer isso? Aí ele fala, tá tudo aqui dentro, tá tudo na mente. Na mente. E realmente porque é tudo como você consegue sintonizar a sua frequência depois, entendeu? Por isso que eu disse lá atrás, né, no início do programa, esse lance, né, do cérebro, de que não pode a coisa se acabar, né, tem toda essa continuidade por conta disso. Mas, fechando parênteses, voltando ao assunto. Esse caso aí, de novo, aconteceu na fotografia. Só que dessa vez, aconteceu por volta de umas 4 horas da manhã, eu acredito. Como eu falei a você, eu tinha esse colega que eu tirava plantão com ele, esse papiloscopista, e ele era muito... ele é mulherengo. Eu não vou nem dizer o nome, porque caso a probabilidade dele ouvir isso é remota, né? Assim como da esposa dele ouvir. Mas ele é muito mulherengo. Então, na hora da janta, ele sempre saía, depois da janta, aí raparigar, né? E eu ficava por lá. Ele jantava comigo, ele ia pra festinha dele e eu ficava por lá. Aí, nesse dia, ele não chegou no horário que geralmente ele chegava, das 11 horas. Eu digo, acho que ele se empolgou, né? Enfim, fui-me embora me deitar. Se atrasou. Foi. O cara não voltou. Não voltou. Eu fui-me embora me deitar. Aí quando foi por volta lá das 4 horas, assim, eu tô dizendo a você a hora, porque eu fui verificar depois, né, do acontecido, que horas eram, entendeu? E nessa hora, quando eu fui ver o acontecido, o sol tava quase raiando já. Devia ser algum período, sei lá, de equinócio. Eu não sei quando é que tem um período do ano aí que amanhece mais cedo. Eu não sei se é no solstício ou se é no equinócio, eu não sei ao certo. No verão, acredito. E foi nesse período aí onde o sol sai mais cedo, né? Antes das 5 da manhã. E aí, eu tava lá deitado, e aí eu ouço a porta da fotografia abrir. A chave abre, a porta se abre e a porta fecha. Aí eu pensei assim, eu digo, pô, é fulano, né? Mas eu estranhei porque, como eu falei antes, né? Toda vez que ele entrava lá na sala, independente da hora ou do que eu estivesse fazendo, ele ia falar comigo, entendeu? Ele não tocou em mim nessa hora. Então, deve ser a hora, eu pensei, né? Tipo, tá muito avançado, ele vai ter o bom senso de não me acordar. Beleza, fechou a porta, aí eu vi, Cristiano, tu sabe aquele sapato do pessoal, aquele sapato de EPI, que o pessoal geralmente que trabalha com refrigeração, elétrica, não sei o que, usa, que tem um solado bem grosso de borracha. Aí eu ouvi aquele barulho na sala. Toca aquela coisa pesada. Aí eu ouvi a cadeira do papiloscopista, que ficava em frente ao computador, ela se arrastar e, de repente, a sala, bicho, se encheu assim de uma energia, como se ela tivesse lotada, sabe? A pessoa, sabe? Eu tinha um gestor lá na época, que a gente brincava que, tipo, ele era tão grande assim, ele era altão e meio gordo assim, sabe? Pronto, o Rei do Crime. Lembra o Rei do Crime? Da série do Demolidor? Ele era naquele naipe assim. Aí a gente costumava dizer que quando
ele entrava nos ambientes, lá nos recintos, ele quase que movimentava o ar, entendeu? De tão grande que o cara era e pesado, né? A sensação que eu tive na hora ali deitado foi justamente essa. Uma pessoa que ela sozinha conseguia preencher o ambiente todo, entendeu? E eu deitado e cada olho assim, esbugalhado, né? Eu digo, que merda é essa que tá acontecendo aqui dentro? E isso, na minha cabeça, eu sou muito curioso, sabe? Geralmente não tenho medo. Como eu tava assim, o olho arregalado, mas assim, atento para o que tava acontecendo, você tá entendendo? Porque como eu falei, eu acordei na hora que eu vi a porta abrir, entende? E fiquei esperando ele vir falar comigo. Como não aconteceu, eu fiquei ali, né? Continuei deitado, olhando para a parede e processando o que estava acontecendo na sala. Todas essas coisas que eu falei para você. Eu abrir de porta, eu fechar com a chave, o andar, arrastar a cadeira e a sala se encher toda com a presença da pessoa lá, né? E eu ali, aí só vinha na cabeça assim, não sai daí, não sai daí. E eu fiquei, bicho, assim, tipo, uns 10 minutos assim, e aquele negócio, não se levante, não se levante. Aí chegou uma hora que eu senti, eu digo, não, eu vou. Já passou tempo demais, eu não vou, vou passar o resto do dia aqui, olhando pra parede e sei lá quem é que tá aí dentro, né? Que eu queria saber quem é que tava lá na sala. Porque eu comecei a processar, eu digo, pô, será que é o chefe? Eu digo, não, o chefe não pode ser, porque essa hora ele não vem, ele trabalha 8 horas, não tem porque ele tá de madrugada aqui, nem jogo do esporte tava tendo pra ele ir pra lá. Sim. Entendeu? E o colega também não podia ser. Eu digo, pô, eu saí começando, na hora que eu tava ali processando a informação, começando a, tipo, tirar as opções de pessoas que poderiam estar ali, né? Usando a razão, no caso, né? Não tava indo pro lado fantástico da coisa, né? Aí, tudo escuro, lógico, né? Assim, aquela coisa penumbra, porque lá na fotografia não tem janela, né? A gente só tem uma janela ali no dormitório onde eu tava. Então tava aquela coisa meio penumbra, né? Aí eu digo, eu vou me levantar. Eu levantei devagarzinho, sem olhar pra esquerda, né? Me levantei e fiz um movimento continuando sem olhar pra esquerda, né? Pra direção lá da cadeira, né? Porque tava tudo apagado. Por fora da sala, tinha um interruptor que eu tive acesso, né? Que eu podia ficar assim, de frente pro beliche. E com a minha mão direita, eu estiquei ela e coloquei por fora da sala, que é onde ficava o interruptor. Entendeu? Aí eu disse, eu vou deixar só pra olhar quando eu acender a luz. Eu fiz isso bem tranquilamente e acendi a luz. Aí eu olhei assim, bem discretamente pra ver quem é que tava lá dentro da sala. E claro, não havia ninguém. Aí eu fiquei assim, eu digo, peraí, pô. Não é possível não, porque eu vi direitinho a porta abrir, a chave rodar, uma pessoa andar, puxar a cadeira e não tinha ninguém na sala. E a cadeira, o detalhe é que a cadeira tava puxada, a cadeira do papiloscopista, entendeu? Aí eu saí, aí comecei a olhar lá, fui no necrotério, fui na sala da recepção do Taná, não tinha uma alma viva no IML. Eu digo, é brincadeira, bicho, só pode ser. Só tinha uma pessoa do lado oposto da fotografia, né, que era dividido por uma parede, que tava varrendo, que era o pessoal terceirizado, ele tava varrendo o outro lado, que tem uns pés de mangueira lá, né, na recepção. Mas lá de fora. Do Taná. Do lado de fora, ele nunca poderia ter estado ali dentro. Tu tá entendendo? Tem entrado ali, exato. Aí eu saí, fui saber do sargento, né? Que o sargento tava de plantão. Aí eu perguntei, ô sargento, por acaso, eu perguntei pra ele, entrou alguém aqui agora? Aí ele disse, não, ninguém entrou. Se você tá aqui desde que horas? Aqui onde você está agora, você tá aqui desde que horas? Desde as 3h30. Aí eu disse, nesse intervalo que você tá aqui, 3h30 que você falou, até agora não entrou ninguém aqui no ML. Ele disse, não. E ele me afirmou que não tinha ninguém. E o pátio, Cristiano, estava vazio. Não tinha ninguém no ML, não. Aí eu digo, não é possível, bicho, que isso aconteceu, não. Eu tive uma experiência, né, sobrenatural, que realmente aconteceu algo, né. Aí, tempos depois não. No meu outro plantão, eu fui procurar saber lá com o chefe e relatei pra ele, né. Aí ele disse, olha, possa ser que tenha sido um funcionário daqui, da fotografia, que faleceu na época, né. E pelo que você tá falando aí, uma pessoa grande, pesada, de coisa, ele era assim mesmo. E ele usava esse mesmo sapato que você descreveu aí. Nossa, olha aí. Entendeu? Aí eu digo, caramba, velho, não é possível. Vai que foi o cara mesmo, né? Aí fica aquela dúvida, né? A gente não pode afirmar com veemência, né? Mas que existe uma possibilidade que possa ter sido ele, a gente não pode negar também, né? Nossa, incrível. Ficar em cima do muro com relação a isso. E esse último relato que eu tenho a fazer foi, como eu falei, esse lance mais de sexto sentido, né? Nessa aí eu já estava trabalhando aí no arquivo, né? Que é onde eu tô hoje. E o trabalho que eu faço hoje,
ele tem relação direta com o arquivo público, né, daqui de Pernambuco, porque eu envio, né, essa documentação permanente, né, que são os nossos laudos, né, que a gente produz, para que eles façam a guarda, né, desses documentos aí. Então eu fico responsável por inventariar os laudos, organizar eles, né, colocar em pastas, fazer tudo bonitinho, organizado, para que eles possam receber isso e ficar lá com eles guardados e sair. E aí numa dessas eu estava fazendo lá essa triagem, né, dos laudos lá, já registrando, fazendo o inventário deles, e eu senti, quando eu cheguei aqui em casa, né, eu comentei com minha mãe, né, eu disse, pô, amanhã, eu senti hoje lá no trabalho como se eu tivesse, assim, os laudos estivessem me sugando a energia. Aí ela olhou assim pra mim e ficou calada, né? Beleza. Quando foi no outro dia, ela é médium, né, minha mãe. Aí ela comentou, ela disse, olha, você falou pra mim ontem que você tinha sentido como se fosse uma pessoa, né? Ou, uma pessoa não, como se os laudos estivessem sugando, né, sua energia, não foi? Eu disse, foi, eu senti. Cheguei aqui muito cansado. Essa sensação, só um parênteses aqui, ela acontece... não é incomum, entendeu, Cristiano? De acontecer isso. Mas nesse dia em especial, eu senti, ela perdurou até o momento que eu cheguei em casa, entende? Geralmente quando eu saio do trabalho melhora logo, né? Mas aí essa daí perdurou até em casa. E me incomodou aquilo, né? E aí ela falou essa história aí, né? Você comentou essa história, tudo isso foi. Ela disse, olha, é que é o seguinte, eu não vou dizer aqui o nome da pessoa, né? Porque pelaquela razão que eu falei a você, né? Da mesma forma que os vivos, né? Querem, às vezes, o anonimato, né? Nossa, o pessoal de lá também quer, né? A gente tem que respeitar isso. Então eu vou dizer aqui que o nome dele é Luiz, certo? Só pra deixar claro, o Luiz é o nome que você inventou agora, né? Não é o nome dele de verdade. Isso, inventei agora, exatamente. Não o nome real dele, né? Aí ela disse, olha, é o seguinte, você se sentiu daquele jeito porque você trouxe uma pessoa com você ontem. Aí eu digo, eu trouxe? Ela disse, foi. O nome dele é Luiz e ele falou pra mim que tava cansado de gente que tá revirando essa documentação dele, não resolver nada, ele tá ficando revoltado com isso, porque mexe e não resolve nada. Aí eu fiquei assim, né, eu prestei atenção no que ela falou e pelo que ela falou, né, que mexe não resolve nada, eu digo, não, deve estar né, se realmente existe essa pessoa, ele estava comigo, né, e se ela estava lá, ele estava comigo, na hora que eu estava fazendo a triagem dos últimos, da último lote de laudos que eu estava trabalhando, né. Eu vou verificar, eu não falei nada pra ela, entende? E eu fiquei com aquilo na cabeça e vou verificar. Só que Luiz é um nome muito comum. Quantos Luiz não existem no Brasil, né? E a probabilidade de encontrar vários Luiz ali naqueles laudos era absurda, né? Tava beirando ali, digamos, quase 100%, digamos assim. E aí, quando eu tava no caminho, aí me veio assim, aquela voz assim no juiz, né? Que eu não ouço pelo ouvido, eu ouço pela mente, entende? Disse assim, é Luiz com S. Tipo assim, pra não confundir. Porque, tipo, se você encontrar algum com Z, não é o meu, é com S, entendeu? Eu digo, ok. Cheguei lá no trabalho. A primeira coisa que eu fiz foi isso. Eu peguei as últimas pastas, né, que eu tinha guardado os laudos, que era por volta, assim, de pouco mais de 400 laudos que eu tinha trabalhado ali naquela última pasta, a última leva, e fui analisando um a um. Olhei a primeira pasta, nada, não tinha nenhum Luiz. Olhei a segunda, olhei. Quando já tava chegando ali, já do meio pro fim, pum, Luiz com S. Aí eu olhei, aí eu digo, não, é mentira. Aí eu disse, eu vou olhar o restante. Eu olhei todos os outros. Não tinha, Cristiano. Não tinha mais outro nenhum Luiz. Não tinha. Em mais de 400 laudos, caraca, só existia um Luiz e era aquele com S. Entendeu? Não pode ser uma coincidência, né, cara? É uma coisa do além mesmo. Tu tá entendendo? Não podia ser coincidência, tu tá entendendo? Aí eu olhei, aí eu ri, né? O meu chefe tava lá na hora, aí eu ri, aí ele olhou pra mim, aí tipo, riu porque eu ri, né? Aí eu disse, veja que ironia, eu falei pra ele. E ele concordou, tipo, sem saber do que se tratava, né? Aí eu peguei o laudo dele e fui dar uma olhada pra ver qual era a revolta dele, né? Aí eu vi que se tratava de um caso de acidente de trânsito que tinha acontecido no ano de 93 e que, pelo que estava sendo relatado, ele havia entrado em óbito no processo de ser levado para o hospital, né? Mas que ele teve ali várias fraturas. E se eu não estou enganado, acho que ele teve uma fratura craniana também, né? Teve um traumatismo. E tu sabe, né? Que traumatismo, se você não cuidar logo, bicho, o caba vai pro beleléu rápido. A nave já tá ali esperando você, entende? Aí eu pensei, eu digo, pô, deve ser por isso, né? Porque até hoje, né? Não existe essa tipificação, né? No Código Penal da pessoa, tipo, cometer homicídio por atropelamento, né? Você pega um carro, tanto é que o pessoal diz até hoje que o carro é uma arma, né? O máximo que acontece é você paga uma fiança e
e vai embora, entende? E aí, quando eu li, né, o laudo, eu expliquei essa situação. Eu disse, olha, se você tiver aqui, eu disse sim, assim mesmo, né? Eu fui lá pra fora, lá pro estacionamento, aí disse isso, olha, se você tiver aqui do meu lado, fique sabendo que, tipo, eu não tenho nada a ver com essa situação. Eu sou apenas a pessoa que leva o papel de A pra B. Eu não posso fazer nada por você. Mas eu quero deixar claro também que quem pode não vai fazer, porque o próprio código, né, da gente, né, de condutas, né, que seria o Código Civil, Penal, de Trânsito, etc., não reconhece atropelamento como uma espécie de crime, né, que tem a tipificação, né? Então não adianta você estar perdendo aí seus dias aí se preocupando com uma coisa que está além da sua capacidade de resolver, né? Aconteceu o fato, é uma pena que tenha havido esse desencarne assim, né, de uma forma assim tão súbita e talvez até violenta, né, no seu ponto de vista. Mas assim, a lei não vai fazer nada por você hoje, né? Aí eu disse, né, que você procure sossegar, né, procurar a luz aí e não focar nisso, porque quanto mais você focar nisso, mais você se atrasa na sua evolução. Manda pra luz, vai pra luz, né, pelo amor de Deus. Vai pra luz, exatamente, quando eu terminei de falar isso, eu liguei pra manhã, né? Eu liguei, ela atendeu, eu disse, oi manhã, sabe aquele negócio que tu falou pra mim? Ela disse, sim, é verdade, realmente o cara existe e ela disse, eu imaginei. Aí eu disse pra ela o nome dele, Luiz todo. Com S. Aí se eu vou rezar por ele aqui, Luiz com S. Aí se eu vou rezar por ele aqui, pedir lá as instâncias superiores pra que encaminhe ele, né? Porque assim, o espírito quando ele tá aqui na Terra, né? Ele fica por razões materiais, né? E isso atrasa a evolução dele. Com certeza. Né? Porque ele, em vez de ir para o lugar onde ele vai evoluir, vai desenvolver o trabalho, né? E etc., ele está aqui ainda amargurando com sentimentos que, se em vida, esses sentimentos não ajudam a gente, né? A gente já se trava, né? Quantas pessoas aí não perdem emprego por conta de uma depressão, ou porque tá triste? Já atrás da sua vida, o seu pessoal, imagine do outro lado, né? O que é que não leva, né? Porque, como eu falei, tá tudo relacionado com vibração, com energia, né? E quando você desce sua vibração, que você diminui a sua energia, aí você vai começar a entrar em frequência justamente com essas que estão nesse mesmo nível e que geralmente não são boas. Entende? Então a tendência é você cada vez mais, se você, como você falou aí, né, brincando, mas que é uma verdade, se você não procurar olhar para a luz, a tendência é tu se afundar cada vez mais. Exatamente, né? É como aquele filme, né? Amor Além da Vida, né? Do Robin Williams, né? A mulher dele que suicidou-se, ela estava num lugar completamente diferente dele, que tinha morrido, sei lá, de trânsito ou de infarto, sei lá que foi, que estava num lugar colorido. Lógico, são alegorias que são feitas ali, pra né? Mostrar isso. Mas, assim, é uma alegoria guardando suas devidas proporções, né? Acontece isso mesmo. Quando você baixa sua vibração, a tendência é você entrar em frequência com quem tá nessa mesma faixa vibratória. E aí você se atrasa, ao invés de você, né? É simples, né? A gente exemplifica até na vida. Você, por exemplo, não deve ter amizade, sei lá, de gente que é, digamos, sei lá, traficante ou que é assassino. A gente tem amizade com pessoas que têm a mesma frequência. Essa palavra frequência, ela cabe bem em qualquer... Exatamente. Tipo, não adianta, vamos subir mais o nível. Não adianta você falar, sei lá, de ufologia, que é um assunto interessante, que envolve ciência, observação, etc. E eu queria bater um papo contigo sobre axé music. Não rola. São vibrações diferentes. Eu posso ser até uma pessoa legal, você também, mas nossa vibração tá diferente. Tu tá entendendo, Cristiano? Então, isso acontece também na vida após a vida, entende? E aí eu falei isso, manhã, né? Disse que ia rezar por ele e etc. E aí, esse foi o meu relato, né? Vai que vai acontecer outros aí ao longo da minha estadia por lá, né? Pode ser. Tomara que sejam coisas boas, né? Dessa vez. Sim, sim. Não, essa aí foi legal, porque de certa forma ajuda, né, a pessoa, né? Se é que ela teve essa compreensão pra entender desse ponto de vista, né? Da ajuda, né? Lógico. Eu espero que o Luiz esteja numa melhor agora, né? Com certeza sim, melhor que a sim. gente. Com certeza, Obrigado, André. Valeu pelo seu depoimento, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu, Cristiano. Foi muito bom. Então valeu, cara. Brigadão aí. Quer falar mais alguma coisa? Não, só que espero que esses relatos aí, né? Eu sei que a galera que ouve gosta de ouvir pela curiosidade, né? E tudo. Mas assim, que o que eu quero dizer, na verdade, é que ninguém deve se assustar com esses fenômenos sobrenaturais, muito menos tentar procurar por eles, né? O que eu posso dizer, né? O recado que eu posso dar
é que você faça ao outro aquilo que gostaria que fizesse por você, né? Dê o tratamento às pessoas que você gostaria de receber, né? Essa coisa do sobrenatural é legal, às vezes, como aqui a gente tá fazendo, né? É uma coisa assim, para entretenimento, mas que possa ser mais no sentido reflexivo, entendeu, Cristiano? Com certeza. Não no sentido sensacionalista, entende? Perfeito. Manter a alta frequência sempre, né? Isso aí. Exatamente. É isso. Valeu, cara, mais uma vez. Você que tá escutando a gente, comenta aí o que você achou, manda pra mim lá no nosso Instagram, ou no nosso Facebook, nosso Twitter. Só procurar por Relatos do Além aí no Google, tá bom? Então, valeu, obrigado, André. Vamos ver se a gente se bobear, faz uma próxima até, quem sabe no futuro. Eu sei que você tem mais histórias aí. Sei que tem até história de sonho, por que não, né? A gente entrar também nesse caminho. Tem sonhos alienígenas, tem sonhos... É bom que o André é igual a mim, a gente vai pra todos os lados, né? É fantasma, eu gosto. É tudo paranormal. Então, valeu. Até mais, beleza, gente. Até cara. a próxima. Valeu, até mais. Falou! Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.